Noite. Glória a Deus, né? Enquanto o meu amigo vai me ajudando, eu vou te dar a oportunidade de você dar um glória a Deus como ele merece. Dá um glória a Deus aí, robusto. É isso, glória a Deus. Gente, que semana de festa, né? Que delícia de semana que Deus preparou para nós. Nós teremos uma das coisas mais especiais. A gente espera 3 meses por esse momento, que é o batismo nas águas. É um dia especial na vida do cristão. É o dia na qual a pessoa vai dizer para a sociedade que ela tem um Senhor, que a vida dela é guiada por Jesus Cristo. Então eu quero te desafiar, vem fazer parte desse momento na vida de alguém. Pastor, mas eu já sou batizado. Vem, cara. Vem festejar, vem abraçar, vem amar a pessoa que vai se batizar. Se você conhece alguém que está ali prontinho para se batizar, falta só tomar aquela coragem. Obrigado, irmã. Ora por essa pessoa essa semana, jejua junto com ela, que o Senhor possa ministrar e convencê-la que é o momento. A hora dela dizer para esta igreja, para esta casa, que Jesus é o Senhor. Além disso, nós teremos um dia especial. Pessoas vão decidir fazer parte dessa comunidade. Essa comunidade, ela talvez não seja a melhor, para mim ela é. Mas talvez ela não seja a melhor, mas é a comunidade na qual Deus te inseriu. A comunidade na qual Deus te colocou para crescer, para amadurecer, para ser cuidado, amado, para aprender e para cuidar de outras pessoas. Quando você pega a ministração do pastor Gilson, deu muita clareza do que é a igreja. E também quando a gente linka isso com a ministração do pastor Wesley, a importância de permanecer na igreja. Então o Senhor está fortalecendo essa casa. Então faça parte desse momento, faça parte dessa igreja, traga pessoas, ajude na classe de integração. Nosso trabalho nunca para, glórias a Deus por isso. Nós continuaremos e eu confesso que eu estou extremamente feliz, extremamente feliz. Nós temos orado por muitas pessoas. Nós temos orado por um grande número de pessoas para voltar para os caminhos do Senhor. Eu sei que não sou só eu sei que você também tem orado na sua casa. Eu sei que você talvez tenha orado aqui nas quartas-feiras. Talvez você está se unindo ao grupo de homens orando na segunda-feira, mas não sou só eu que tenho orado por pessoas. E aí quando nós vemos um dos irmãos ou das irmãs que nós temos orado incessantemente, todos os dias, essa pessoa decidindo sair de casa, com todo o peso, toda a amargura, toda a dor que o diabo joga na vida daquele homem e aquela mulher que abandonou os caminhos do Senhor. E ela decidir sair de casa e vir para cá e você saber, poxa, eu fiz parte disso, cara, não tem preço. E eu ali orando, o Senhor me levou de um texto, cara, que eu queria muito compartilhar com vocês. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que guarda você. O Senhor me incomodou com esse texto, eu nem vou terminar, porque quantos são os dias que nós oramos por pessoa que nós amamos e essas pessoas não mudam a visão delas. E por isso a importância de nós continuarmos clamando, porque o nosso socorro vem do Senhor. Enquanto houver um homem, uma mulher clamando por vidas, o nosso socorro virá do Senhor. Enquanto um homem, uma mulher clamar por pessoas, o Senhor estará transformando, porque Ele veio para transformar os pobres, os perdidos, dar vista aos cegos. Então quando vem alguém que é fruto de oração, porque lá no coração de Deus Ele já programou que essa pessoa aqui estaria. E nós somos parte disso em oração. Nós somos parte disso saindo das nossas casas e indo fazer uma visita. Nós somos parte disso entrando numa casa, entrando num estabelecimento e orando por alguém, e essa pessoa se converte. Do Senhor virá o nosso socorro. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus. Então, o que eu quero te dizer nessa noite é que não há um nome que está passando pela sua cabeça que o nosso Deus não seja capaz de mudar a história dessa vida. Até aqueles que você olha e fala, esse é impossível. O nosso Deus é possível.
Nosso Deus é aquele homem que ele está andando, ele se depara com um homem totalmente dominado por demônios, ele fala, sai. E esse demônio sai. E essa pessoa é transformada. Nosso Deus é um Deus que ele sai, ele anda, ele entra numa cidade, vai na cidade alta, entra num local onde era tomado por uma religiosidade pagã. E ele olha para aquele tanque, olha para aquela pessoa e fala, o que você quer? Ele fala, eu quero andar, eu quero levantar. E ele fala, levanta, irmão. Pega a sua maca e vai. Cara, o nosso Deus é um Deus que ele anseia por transformar pessoas. Jesus anseia por transformar pessoas. Talvez você entrou nessa casa com um dia de conversão, talvez se sentindo inseguro para proclamar as boas novas. Ou talvez você é desses que estava lá nos anos 70 e 80, como a pastora Vera falou, anunciando as boas novas. E hoje você se sente já, passou para mim. A igreja mudou muito. A igreja está estranha. A igreja não é como era. Nosso Deus, ele está te dizendo nessa noite, irmão, irmã, eu conto com você que começou agora ou que já tem muito tempo. Eu anseio para que você entre num lugar pagão e diga, levante, Jesus te ama, ele te perdoou dos seus pecados e ande. Nosso Deus te chama nessa noite, irmão. Nosso Deus te chama para você que está aí, que tem muita vontade de fazer isso, lhe falta coragem. Nosso Deus gera coragem em você. Quantas foram as vezes que eu ouvi algo aqui de cima e falar, eu não sou capaz de fazer o que o pastor Celso. Eu não sou capaz de fazer o que Jesus faz. Mas existia em meu coração uma sede, cara. Uma sede por representar Jesus. Uma sede por estar quebrantado diante dele. Senhor, me ajuda. Filho de Davi, me ajuda. Tem compaixão de mim. E começa a brotar de dentro de você coragem para proclamar as boas novas aos perdidos. E em cima disso eu queria ler com vocês Marcos 10. Cara, como esse texto tem queimado no meu coração. Como essa verdade que aconteceu e que Jesus nos abençoou queime meu coração. Marcos 10, eu quero ler a partir do versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Querido Deus, nós te amamos. Senhor, nós estamos num ajuntamento aqui com tantos Bartimeus. Tantos homens e mulheres pecadores. Tantos homens e mulheres que estão à beira do caminho. Também tantos outros que estão na multidão. Mas todos nós, Senhor, estamos aqui nessa noite implorando, Senhor, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor. Nós queremos ver
Nós queremos sentir o Senhor, nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos ser transformados pelo Senhor, Filho de Davi. O Senhor é um Deus que nos deixou tantas histórias que nos fortalecem. Tantas histórias. Ontem tivemos o privilégio com essa casa, parte dela, de ler a história do seu povo e como Débora foi importante em meio a um povo perdido. E de ontem para hoje nós vemos o que foi a vida de Gideão, um homem íntegro, Senhor. Como essas histórias fortalecem a nossa fé. Como? Mas, Senhor, nós te imploramos, porque nós não queremos apenas sentir o que sentimos ontem. Nós queremos andar com o Senhor todos os dias e que o nosso deleite venha estar no seu pé, chorando aos seus pés, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos nesses dias. Senhor, como naquele texto que Jesus fala, que Ele tinha compaixão pelos perdidos, Pai. Senhor, nós andamos por essa sociedade perdida, que os nossos olhos venham ter essa compaixão que Jesus tinha. Que nós não venhamos ser uma igreja que não tem compaixão com os perdidos, mas que nós venhamos ter compaixão com os perdidos. Que nós não venhamos ser uma igreja que segrega pessoas, mas que essa coletividade dos santos, que são seus filhos, venham ser pontes, venham conectar-se com os perdidos, venham anunciar as boas novas, venham trazer paz para os necessitados, visão aos cegos. Nós cremos, Senhor, nos ajuda, precisamos ser melhores. E que esse texto que o Senhor nos deixou com tanto carinho, que tanto fortalece a nossa fé, que tanto nos faz ser apaixonados por Jesus, venha ser uma realidade no nosso meio, Pai. E que o Espírito Santo venha encontrar corações abertos para a semente do Evangelho. Que o Espírito Santo venha encontrar no nosso meio corações sedentos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Pai, a minha missão é só falar o que o Senhor quer falar, mas o Espírito convence, o Espírito transforma. Gera um coração quebrantado, tomado pela fé e pela confiança nesses homens e mulheres, para permanecer em Ti, Senhor, e proclamar, e edificar o reino, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A palavra nos fala que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. E eu acredito que a maioria, ou todos nós, em algum momento estivemos à beira do caminho. A beira do caminho significa que nós não estamos no caminho. A beira do caminho significa que nós estamos à parte do processo que Deus está trabalhando em nós. O Senhor nos ensina que nós passamos pela porta quando aceitamos Jesus. Passamos no batismo, descemos as águas, dizemos para a sociedade que hoje nós temos um Senhor. Esse caminho nos faz progredir, crescer e amadurecer. E nesse momento nós entendemos, Bartimeu estava à beira. E acredito eu, que em algum momento alguém falou sobre um homem chamado Jesus, o Nazareno. Em algum momento ele ouviu falar sobre esse nome. Os milagres, ou as interações de Jesus, as conexões de Jesus com a sociedade se espalhavam naqueles dias. Então, eu não posso afirmar que ele já tinha passado por perto de Jesus, mas o que eu posso afirmar é que ele já tinha ouvido falar de um Jesus. E Bartimeu, ele estava como muitos de nós, necessitando de Jesus. Talvez você está aqui e não enxerga. Talvez a sua cegueira é física, mas talvez sua cegueira é espiritual, como eu estive, ou talvez estou em algumas áreas. E o Senhor tem aberto os meus olhos em tantas áreas. Talvez as suas necessidades sejam em outra parte do seu corpo. Talvez a sua necessidade seja de forma de algo no seu coração, na sua alma, tratar algo, liberar perdão.
Talvez a sua necessidade seja de fato para ter intimidade com Deus, como outrora você já teve. Talvez você lê aquele texto em Apocalipse, se referindo à igreja de Éfeso, fala, volte ao primeiro amor. Você fala, talvez eu estou como a igreja de Éfeso, necessitando voltar ao primeiro amor. São tantos talvez, são tantos motivos para estarmos à beira. São tantos dilemas que nos prendem. São tantas situações, traições, abandonos, momentos que nos afastam, que nos dão motivo para não buscar a Deus, que nos distanciam. Talvez desilusões, ou como disse no início, só uma cegueira espiritual. Não sei o que nos faz estar à beira do caminho, à parte. Não sei o que nos faz não ser discípulo ou não estar seguindo a multidão. Mas nós nos deparamos com um homem que provavelmente nós já fomos ou estamos como o cego Bartimeu. E no versículo 47, ele me traz uma verdade muito especial. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Meus irmãos, eu parei para perguntar para o Senhor, Senhor, por que você usou o ouvindo? Por quê? E aí, tem uma resposta óbvia, porque ele não enxergava. Só que não faz muito sentido as pessoas estarem gritando. O que eu tenho para mim desse versículo é que por algum motivo alguém falou para ele. Deduzo eu que ele ouviu um burburinho, ouviu uma bagunça, porque ele estava à beira, ele ouviu sons, ele ouviu gritos, ele ouviu... Oh! E ele perguntou para alguém, tem alguém perto aí que está enxergando, que você sabe que eu não enxergo? Ele falou, quem está vindo? E aí alguém falou para ele, Jesus, o Nazareno. Ou talvez os gritos eram tão altos, é Jesus, o Nazareno, ele ouviu. Eu não sei, não dá para saber, a gente tem que deduzir. Mas uma coisa é certa, ele não enxergava. E alguém precisou falar para ele, ou de algum jeito ele ouviu. E aí, meus irmãos, esse versículo que passa tão despercebido, chama a cada um de nós, homens e mulheres que decidiram tomar um banho, abandonar o conforto do nosso lar para estar aqui. Nos chama para ser esses homens ou mulheres. Nós não sabemos. Não sabemos se alguém estava gritando, Jesus, o Nazareno está vindo. Ou se alguém se importou em falar perto dele, Jesus, o Nazareno está vindo. O que sabemos é que de algum jeito alguém falou para ele. E por que esse versículo que passa despercebido ele é tão importante? Porque se ninguém gritasse ou se ninguém falasse, ele não saberia que Jesus está passando. Vocês concordam? Como que um cego vai saber que Jesus está passando por um caminho? E o texto é tão especial que diz que eles iam para Jericó. Só que tem uma vírgula e fala, e eles saíam de Jericó. Para mim, eu não tenho como provar, mas me traz a crer, quando eu leio em todas as outras passagens, Jesus passou e não fez nenhum milagre naquela cidade. Porque, gente, isso é o que eu acredito, não é o que a Bíblia diz. Por quê? Quando você lê todas as interações de Jesus, fala, e ele passou por aquela cidade e curou, e transformou, e libertou. Naquele texto diz, eu estava indo para Jericó, vírgula, e eles estavam saindo de Jericó. Eu deduzo isso. E aí alguém, por algum motivo, se colocou na brecha para falar para ele que Jesus estava passando. E por que nós precisamos entender a importância disso? Se nós não anunciarmos que Jesus, o Nazareno, pode transformar a vida das pessoas, elas nunca vão saber. Porque elas estão cegas, tomadas por esta geração. Se eu e você, mesmo que não sejamos discípulos, estejamos apenas na multidão, ou seja, que não temos aquela intimidade profunda com Jesus, não sairmos aos quatro ventos anunciando, Jesus liberta, Jesus transforma, olha o que ele fez em mim. Estas pessoas não ouvirão de Jesus e morrerão cegas. É um versículo que passa muito rápido, mas ele traz verdades importantes para tomarmos a nossa coragem vinda de Deus e falarmos de Jesus para as pessoas.
Nós precisamos dar um passo de fé, meus irmãos. Mesmo que venhamos a passar vergonha, e falar de Jesus para as pessoas. Precisamos ser como crianças e falarmos de Jesus. A gente fala isso para os nossos filhos. Cara, não tem vergonha. Seja sem vergonha e fala. A Sandra estava no parque ontem, desses públicos, com a Bela esperando a Gabi. E a Bela, módulo obediência, né? Glórias a Deus, oração. Meus irmãos, se você tem um filho extremamente desobediente, você pensou em algum momento, por que eu tive mais um? Ore, porque o Senhor transforma. Primeiro Ele vai mudar você, porque você tem que olhar que Deus te presenteou com algo sobrenatural. E você tem uma missão, entregar Ele melhor do que Ele veio. E depois, há esperança para você. Mas voltando, ela no módulo obediência encontrou uma menininha que ela nunca viu, ela chegou, você quer ser minha amiga? E a menina falou, não. Metade dos homens e mulheres que aqui estão ficariam de bico, bravo, virariam a cara. Uá! Ela viveu a vida dela na paz de Cristo e seguiu a vida dela, sorrindo e acenando, como o pai dela sempre diz. Sejam sem vergonhas, irmãos. Eu quero chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu falei para o máximo de pessoas que eu pude. Muitos nãos. Muitas pessoas riram de mim. Mas eu me alegro daquelas que mudaram a mente pelo Espírito Santo. Do que chegar diante do Senhor e falar, eu tinha vergonha. Por isso eu enterrei o meu talentinho. E eu estou te devolvendo o que eu recebi. Mas voltando para o texto. Precisamos anunciar. Porque senão eles não vão saber de Jesus. Seguinte, 47. Ele tomou coragem. Ouvindo que era Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Temos um homem quebrantado, acreditando que aquele Jesus podia mudar a sua história. Ele se jogou gritando e gritando, Jesus, tenha compaixão de mim. E as escrituras nos mostram que muitos homens e mulheres que têm muito conhecimento bíblico, estou dizendo daquela época, as orações eram, Senhor, obrigado porque eu sou bom, obrigado porque o Senhor fala comigo, obrigado porque eu conheço a lei, obrigado porque eu frequento a igreja, obrigado porque eu vou numa célula, obrigado pela família e pelas posses que o Senhor me deu. Mas esse foi um grito e um clamor, porque a gente tem que entender que essas conversas com Jesus são as nossas orações. E esse homem começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Implorando por Jesus. Implorando para que Jesus o ouvisse. E o que eu gostaria de abrir para vocês, quantas vezes essa tem sido a nossa oração? Meus irmãos, pela graça de Deus eu me converti há 20 anos. Aceitei ministrar Jesus como um líder de célula nessa casa para talvez há uns 18 anos. Não sei, eu não sei mesmo. Talvez o pastor saiba ou o sistema da igreja saiba. Pela graça de Deus nós completamos 10 anos, estamos indo para 11 anos como pastor nessa casa. E a oração que eu mais faço é, Senhor, tenha compaixão de mim. Porque o Senhor sabe que a minha natureza é o pecado. O Senhor sabe que eu preciso do seu favor para sair desse quarto, levantar, me trocar, lavar meu rosto e ter paciência com a minha família todos os dias. O Senhor sabe que eu preciso começar a trabalhar e eu preciso ter paciência para os e-mails que eu vou receber. O Senhor sabe que eu vou começar a trabalhar e eu preciso da provisão que vem do Senhor para resolver os meus problemas. O Senhor sabe que eu vou encontrar minha filha, minha sobrinha de consideração e eu preciso ser luz para elas no carro. O Senhor sabe que nos intervalos que eu tenho que compartilhar, mandar mensagem para as pessoas que estão distantes. O Senhor sabe que em algum momento eu preciso que o Senhor me direcione para orar por aquele que está precisando de uma oração. O Senhor sabe que eu preciso, quando minha mãe vir em casa, eu poder dar atenção para ela e a gente tem um tempo de café da manhã que ela chega, acho que ela sente o cheiro do café. Não é uma rotina que você fala, não é ritual. Ela sempre diz um negócio, uma tradição familiar. Ela sente o cheiro do café, ela desce. E cara, eu vou ser muito sincero para você, querendo roubar minha xícara sempre, mas como eu sou feliz que a minha mãe desce todos os dias. Porque a mãe é uma mulher de Deus, cara. A mãe é uma mulher de Deus e é um presente ter ela em casa.
Assim como foi um presente eu ter minha avó por muito e muito tempo sendo uma segunda mãe para mim. Como é bom você ter a sua família. E meus irmãos, eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas o que eu quero que você saia daqui com um entendimento. Por mais que eu não tenha a pastora Vera como mãe, talvez por mais que eu não tenha a irmã Creuza como vó, por mais que eu não tenha um pai maravilhoso como o pastor Celso, ou uma esposa incrível como a pastora Sandra, você tem essa família, cara. Talvez você perdeu pessoas importantes, mas não vai lhe faltar uma família, uma casa, uma ajuda, um ombro. Então talvez você não tenha a minha realidade, mas você tem Cristo e esta família. Conecte-se com as pessoas. Vá para a sua célula e seja intencional. Seja humilde, chega no seu e fala: eu quero estar com você. Eu quero aprender com você. É importante termos a família de Cristo para nos amparar. E voltando, esse homem gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o texto diz que no 48 diz assim: e muitos repreendiam para que ele parasse de falar, para que ele se calasse. E eu tentando entender o que estava acontecendo ali, eu tenho Cristo. Para quem estava seguindo Jesus, a maioria eles entendiam que era o resgatador daquele povo, o homem que mudaria a história daquela nação, ou o homem que estaria curando quem ele quisesse. E eles estavam ouvindo ou andando junto com o Messias, a pessoa mais importante do mundo, daquela geração para eles. E aí você começa a ouvir um cara gritando, te atrapalhando ouvir a conversa dele. Eles começam a cala a boca, você está me atrapalhando. Para de falar, você está me atrapalhando. Para, você está incomodando, você está me tirando o meu prazer e o meu privilégio de ouvir o mestre. Cala a boca. Talvez, se Jesus aqui estivesse, um de nós falaria para o outro: mano, cala a boca, Jesus está falando, eu quero ouvir cada detalhe. Mas a gente precisa entender que Jesus ele veio para curar, cara. Ele não, o principal foi para restaurar a humanidade com a morte de cruz, ok? Mas ele veio para curar, para libertar, para trazer vista aos cegos. Então a cura daquela pessoa era importante. Então nos nossos dias, se nós não vamos ser contemplados, nós nos incomodamos. Se tem alguém me atrapalhando de ser abençoado, nós nos incomodamos. Se há um pecador gritando, te atrapalhando, nós nos incomodamos. Vou te dar um exemplo. Cara, eu moro no meio do mato, na paz de Jeová, glória a Deus. Até agora só tem gente calma, não tem som alto. Mano, paz de Cristo. E uns 3, 4 terrenos para cima alguém comprou que eu nem conheço. Um belo de um dia, passa pelo portão, só dei bom dia. Entrou com um carro, aí tô assim, na minha casa, começo a escutar um som absurdo. Só com aquelas músicas boas. Estou sendo irônico, é importante explicar. Minha primeira vontade, cara, Deus queime esse rádio. Maldito. Vim pra cá pra ficar no sossego, essa praga vem encher meu saco. Cara, como um piscar de olhos, diante de Deus, o Espírito me incomoda. Você já tem as palavras de vida eterna, ele não. Ore por ele. Nós somos egoístas, gente. Nós somos muito egoístas. Esse espírito de, sabe, esse hedonismo de queremos só o nosso prazer, o nosso bem, a nossa vontade. Se não está do jeito que eu quero, isso nos consome, cara. Isso cega os nossos olhos. Isso nos deixa míopes para a necessidade de Jesus nessa geração, cara. Nos deixa míopes. Nos deixa... eu já contei essa história. Tem um rapaz morando num carro. Nem sei se mora. Vira e mexe, ele tá lá. E a Sandra falou. E eu fico pensando... Ela e a Gabi descendo. Falando, mano, que cara, vai um dia mexe com as meninas. Eu já me rirei. Eu já ia falar um monte para ele também. Quando eu tô descendo, ele falou... Eu morri por ele. E desse dia em diante eu converso com ele todas as vezes. Falei, cara, vamos marcar um dia pra gente tomar um café em casa. Ele, tá bom, pastor. E, cara, como minha visão mudou. A gente tem, pela graça de Deus, começado a andar, / caminhar, / correr no bairro. E eu tenho ficado atrás das meninas, né? Vai a Gabi, a Bela, a Sandra e eu. E quando a gente não cumprimenta, eu vou passando e orando por aquelas pessoas.
Porque eu não sei quantas delas conhecem a Jesus. Eu não sei. E eu não sei qual vai ser o dia que o Senhor fala, mano, vai lá e fala do meu amor para ela. Então, nosso egoísmo nos cega diante da necessidade de pregarmos o Evangelho, cara. Nós não queremos pregar o Evangelho para quem é diferente de nós. Nós não queremos. Mas Jesus morreu pelo cego Bartimeu. Jesus morreu pelas pessoas que mais te incomodam. Jesus morreu pelas pessoas de pior espécie que você olha e acredita. Porque eu não sou bom. Ele morreu por mim. E do mesmo jeito que os meus pais não desistiram de mim, eu não posso desistir das pessoas e vocês não podem desistir das pessoas. Essa semana eu tive o privilégio de ter um tempo com um irmão, há tantos anos. Ele falou, pastor, acho que tem uns 15 anos que eu entrei na vida nova. E a gente compartilhando o amor de Jesus e eu ressaltando a importância dele voltar. Falei, cara, assiste a ministração do pastor, pra você permanecer, eu sei que está difícil. E ele falou, pastor, por mais que eu estive distante há tantos anos, eu sempre tive o Senhor como uma referência de homem de Deus, isso nunca se perdeu no meu coração. Por isso que eu estou voltando. E meus irmãos, quando eu digo isso não tem nada a ver comigo, porque eu estou te falando desde o início que eu sou pobre pecador e preciso do filho de Davi. Tem a ver com homens e mulheres que precisam permanecer íntegros nessa sociedade. Nosso trabalho é anunciar Cristo. Nós somos... João Batista, ele anunciava o Cristo que vinha fisicamente, nós somos os João Batista dessa geração que anuncia a segunda vinda do Senhor. Nosso trabalho é ministrar e pregar, arrependam-se, o reino do céu se aproxima. Esse é o nosso trabalho, meus irmãos. Então esse egoísmo tem tirado os nossos olhos da real necessidade que é pregar o Evangelho. O meu egoísmo ou as facilidades, eu falava isso com a Sandra hoje, há muitos anos eu discipulo pessoas pela graça de Deus. Eu fiquei tão em paz com isso, estou fazendo o que o Senhor mandou fazer, discípulos. E aí o egoísmo de querer fazer outras coisas e talvez não entregar minha vida por inteiro ao Senhor, me afastou de continuar pregando o Evangelho aos necessitados. Eu não posso ser um pastor de púlpito, cara. Não posso. Por mais que eu sei que vocês acreditam no meu coração, e eu sei que eu tenho o prazer e o privilégio de discipular pessoas há tantos anos, eu preciso ser um pastor que prega o Evangelho a todas as pessoas. Porque Jesus não foi um mestre que pregou para discípulos. Jesus foi um mestre que pregou para os discípulos e para os perdidos. Porque é para isso que ele veio. Nós precisamos olhar a real necessidade dessa sociedade, que é proclamar Cristo Jesus e ver o poder da transformação dele às pessoas. E mesmo depois de pessoas tentando reprimi-lo e não deixar ele ver Cristo, ele continuou gritando mais forte, mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aqui me diz a importância de nós continuarmos clamando, continuarmos, persistirmos, mantermos. Meu irmão, se você está com dificuldade de permanecer, volta à ministração do pastor Wesley de domingo passado e se alimenta. Permaneça. Se você está com dificuldade de amar a igreja, volta à ministração do pastor Gil, se permaneça amando a igreja. Jesus vai voltar para buscar uma igreja, não um indivíduo. Ele vai voltar para buscar a noiva, e nós somos quem? Aqueles que cuidam da noiva de Cristo. Nós cuidamos da noiva de Cristo. Nosso trabalho aqui não é ser pastor, isso aqui não é um negócio para nós pastores. Não é um negócio para nós. Como o livro que a gente leu há pouco, eu estou lendo com os líderes jovens, isso é pessoal. Nós cuidamos da noiva de Cristo. Você cuida da noiva de Cristo. Nós somos e cuidamos da noiva de Cristo. E ele continuava gritando, implorando. E se está difícil, jejue. Se está difícil, ore. Se está difícil, peça ajuda. Se está difícil, manda uma mensagem para o seu discipulador. Por isso que eu digo, se humilhe, cara. Tira esse orgulho de dentro de você e fala com o seu líder, cara, eu preciso de ajuda. Me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. E aí, cara, uma das frases que parece dura, mas sabe aquela frase dura, cheia de amor? Olha o que Jesus fala em 29. Jesus parou e disse, chame o cego. Nos dias de hoje você tem que falar, chame o deficiente visual. Chame o cego.
Chame aquele pecador. Chame esse bandido. Chame esse adúltero. Chame esse alcoólatra. Esse drogado. Chame o cego. Jesus, tomado de amor, ele fala, chame o cego. E nessa noite eu pelos olhos espirituais, eu sinto Jesus. Chame o William. Chame o William, cara. Chame o William que se distanciou e foi para tão longe. Chame o William num sonho à noite. Vem à noite e diz para ele, volta, filho. E eu queria que você voltasse à memória. Chame o Bruno. Chame o Vinícius. Chama o Diniz. Chama. O Senhor te chama nessa noite a voltar, cara. Chama. Chama ele de volta ao primeiro amor. O William precisa voltar para os caminhos. O William precisa voltar a se derramar aos meus pés. O William precisa voltar a ler a Bíblia como nunca. E ter prazer em meditar nesse livro de dia e de noite. O William precisa voltar a crer em mim. O William precisa voltar a acreditar que eu sou Deus. Eu não sou um Deus de discursos bonitos. Eu sou um Deus que cura, transforma e liberta. Esse é o homem que nos chama nessa noite. Então internamente, pense Jesus te chamando e diga seu nome. Chama o Joe. Chama nessa noite. Chame o cego. O Filho de Deus vivo te chama nessa noite. O Messias. O Alfa e o Ômega. Deus Todo-Poderoso te chama nessa noite para uma vida de comunhão, de libertação. Deus chama toda você nessa noite para dizer, olha, basta essa vida de pecado. Eu te chamo para ter aos meus pés intimidade. Eu te chamo para ser liberto pelo sangue do meu Filho que foi derramado na cruz. Jesus e Deus te chama nessa noite. Ele olha para você e fala, vem. Eu perdoo você dos meus pecados e seja curado. Jesus chama o William, chama você nessa noite a uma vida de comunhão. Ele não te chama para vir aqui todos os domingos e voltar ao mesmo. Ele te chama para sair daqui e se alegrar na presença dEle. Meus irmãos, estar na presença do Senhor nosso Deus e ver em Cristo é alegria. Eu vejo a vida do apóstolo Paulo, lendo a sua vida, lendo as suas cartas. Quem aqui se alegra com a carta aos Filipenses? Que carta incrível, que carta cheia de encorajamento, que carta que nos faz ser apaixonados por Jesus. O homem que escreveu aquela carta, ele estava tomado de amor por Jesus, cara. O homem que escreveu aquela carta, acho que não tinha nada mais importante que Jesus. O homem que escreveu aquela carta, tenho certeza que ele estava no melhor dos dias da vida dele. Mas ele estava preso, cara. Ele estava preso por não ter feito nada. E a gente está em busca de ser protegido por essa sociedade. A gente está em busca dos nossos direitos. A gente está em busca de talvez um lugar de glória, de honra. Mas a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, de um homem que estava tomado de amor, no melhor dos seus dias, ele estava preso, pregando a palavra na prisão. Esse é o Jesus que nos chama. Ouvi essa semana, pastor, eu tô tão mal, errei tanto. Como eu vou pregar? Não tenho nada de bom. Você tem Jesus e o poder de Cristo queimando dentro de você. Mesmo que você esteja preso, o apóstolo fala que todas as tribulações, as lutas, os sofrimentos na cadeia que ele estava passando, estava servindo para que pessoas começassem a aceitar Jesus e serem tomadas pelo poder de Jesus. Você não precisa estar com uma vida perfeita para proclamar as boas novas. Você só precisa estar tomado por Jesus, porque Ele te chama nessa noite. Jesus te chama nessa noite, não para se preocupar como você fala, pensa. Aqui, pessoal, não é um campeonato de santidade. Aqui não é quem é mais santo. Aqui não é quem ora mais. Aqui não é quem prega mais. Aqui não é nada disso. Que é um monte de homens e mulheres que são tomados por Jesus, que sem Jesus voltariam para o pecado. E o que nós nos alegramos é de Cristo Jesus e o poder da transformação que Ele faz em nós.
Nossa alegria é Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Messias que tira o pecado do mundo. E só Ele tem as palavras de vida eterna. É Ele quem nos chama nessa noite. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. No versículo 50 ele diz: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde Jesus estava. Eu creio que quando ele joga a capa para longe, ele diz: agora eu creio que eu serei curado. A minha velha vida, ou quem eu era, aquele homem que precisava de esmola. Eu estava assistindo The Chosen essa semana com a Gabi, e ela fala: pai, mas como que ele comia? Ele estava lá jogado, como que ele comia parado? Ele não andava. Filho, ele pedia esmola. Ele pedia esmola. Por isso que ele comia. Então esse homem, como que ele comia? Se ele era um mendigo, jogado, cego, ele via de esmola. Ele tinha características de um mendigo. É só a gente sair na rua e ver os mendigos. Você olha, você vê. Você vê. Mas o texto diz que ele pegou a sua capa antes de ser curado e jogou fora. E meu irmão, ele pulou. A fé dele era tão grande, porque pensa, eu estou aqui, não sei nem onde Jesus está. Eu vou pular para onde? Vou pular para onde? Onde ele pulou, pastor Hermes? Eu não sei, eu sei que ele pulou. Para mim mostra, eu estou tão desesperado por esse Cristo que me chama. Ele pulou, jogou sua capa fora, levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus. Deduzo que alguém levou ele, mais uma vez, olha nós aí. Levando alguém para Jesus. Meu irmão, precisamos abrir nossa mente, cara. Quantos de nós estamos trazendo as pessoas para Jesus? Ele jogou a capa fora, deu um salto e foi em direção de Jesus. E você já sabe o que acontece no 51. Que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu passe a ver de novo. Meus irmãos, Jesus sabe de todas as suas dores. O nosso Deus sabe dos seus vícios, dos seus erros, dos seus pecados, das suas dores, de todo abandono que você sofreu, de tudo que te incomoda. Tudo. Mas ele vira para você nessa noite, depois que ele te chama e fala: me diga o que você quer. Me diz o que você quer. Esse mendigo, ele tinha todos os motivos para se vitimizar. Todos. Talvez eu tenha muitos motivos para me vitimizar, talvez você tenha todos os motivos para se vitimizar. E só você sabe as lutas que você passou para chegar até aqui. A gente lidando com pessoas, conversando com pessoas todos os dias, são uma história pior que a outra. É uma história pior que a outra, de abandono, de tristeza, de traição. Mas o que você quer? Jesus está te perguntando nessa noite. Ele te chama e te pergunta: o que você quer? E aí ele diz: mestre, que eu passe a ver de novo. Diga para o Senhor nessa noite o que você quer. Eu não sei o que você precisa, mas eu te garanto que se for qualquer coisa que te ponha no caminho e te leve para o propósito eterno, Ele vai te dar. Se isso te leva para uma eternidade, Ele vai te dar. Se isso te aponta para voltar para o caminho e aquecer o seu coração e se alegrar diante do Senhor, e o seu deleite será estar na presença dEle, Ele te dará. Porque Ele te chama nessa noite. O Senhor te chama nessa noite. Implore a Ele, meu irmão. Implore a Ele por mais dEle. Implore a Ele. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Meus irmãos, a fé desse homem salvou ele. Antes do milagre, ele já abandonou sua velha vida. Antes do milagre. E aí, por fé, Jesus não disse: não, eu te curei porque eu quis. Não, a sua fé te salvou. Imagina você diante de uma multidão, cego, sem saber, você gritando, sendo julgado, pessoas gritando com você: cala a boca, você está atrapalhando, cala a boca, para, e você gritando: Jesus, Jesus.
É o mesmo que você está aqui ou está na sua casa e você talvez é proibido de cultuar a Deus na sua casa, eu não sei sua realidade, ou você é proibido ou você se sente envergonhado de cultuar a Deus aqui, eu não sei. Não tenha vergonha. Seja o mais extravagante a Deus que você puder. Grite, pule, implore, mostre a Ele. Para com essa história furada de eu mostro no meu coração, porque Ele está vendo o seu coração. Ele sabe se é verdade ou não. Isso é desculpa de quem não quer se entregar por inteiro a Jesus, cara. Uma vida de entrega a Jesus, você precisa provar fisicamente que você está querendo Cristo. Porque Ele poderia falar, não, Senhor, o Senhor pode me curar daqui. Mas Ele tomou ação, jogou a vida dele fora, abandonou sua vida de mendigança, de pobreza, de cegueira, pulou e foi correndo para próximo de Jesus. Para com essa história que Jesus vê no meu coração, porque Ele vê, Ele já sabe. Agora você precisa andar, cara. Você precisa se mexer, você precisa agir. Por mais que o mundo foi difícil com você, por mais que a sua história é triste, e nós nos compadecemos da sua história. Por mais que você errou e você se sinta indigno da presença de Deus, Ele te chama nessa noite, agora vá em direção a Ele. Você precisa ter um passo de fé e andar em direção a Ele. E aí, por que esse final ele é importante para nós? Jesus de fato veio para nos trazer salvação. Jesus veio para mudar e trazer vista ao cego, para mudar a sua história. Eu não sei qual é a sua luta, mas Jesus ele pode mudar a sua história. Jesus veio para te inserir no propósito eterno e te trazer para uma eternidade. Jesus veio para te trazer para uma eternidade. Jesus pode, cara. Jesus pode mudar a sua história, assim como você é. Faça como o cego Bartimeu. Se entregue na presença dele. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você tem sofrido. Mas não seja como aquela multidão. Aquela multidão que pediu para aquele cego parar. Aquela multidão que talvez só estava seguindo porque estava em busca de cura. Cego Sérgio Bartimeu. Grite e implore por socorro. Grite e implore pelo toque de Jesus. Jesus pode mudar a sua história. Por mais que seja tentador, olhar o cego Bartimeu gritando, eu não quero ser esse cara. Eu quero ser o cara que vê Jesus passar. Estou indiferente à presença de Jesus. Eu sou aquele cara que vou fazer de tudo para estar na presença dele. De tudo. E o texto diz que assim que aquele homem foi tocado por Jesus, ele passou a segui-lo. Ele passou a segui-lo. Ele foi para o caminho. Ele foi ver uma vida de propósito. Ele foi gastar seus dias aos pés de Jesus. Ele foi voltar para a fonte todos os dias. Nós não sabemos como foi o final da história dele, mas eu acredito que estará conosco na eternidade. Como eu disse para você, não importa como você chegou por essa porta, importa que Jesus te chama. Jesus te chama nessa noite para voltar ao primeiro amor, a se aquecer na presença dele. Jesus te chama nessa noite para implorar pela presença dele. Jesus te chama nessa noite para sentir a presença dele. Jesus te chama nessa noite para voltar a falar do amor dele às pessoas. Jesus te chama nessa noite para passar 20, 30, 40 minutos orando por pessoas. Orando por pessoas. A base da nossa oração precisa ser orar por pessoas. A base da nossa oração precisa ser entronizá-lo e orar por pessoas. A partir de nós. A minha oração é a Deus implorando para que Ele me cure todos os dias do homem que eu sou. E depois eu oro por pessoas sem parar, sem parar, sem parar. Nosso chamado é orar por pessoas. Jesus chama nessa noite para segui-lo. Quantos estão aqui nessa noite parados? Talvez você é como aquela multidão que vem à igreja, mas Jesus chama nessa noite para segui-lo. Jesus chama nessa noite para sair da inércia e passar a segui-lo. Jesus chama nessa noite para mudar a sua rotina. Você não pode sair dessa noite e voltar a ter o cronograma que você tinha de vida, não. É sair daqui e orar que nesse momento, Senhor, muda a minha rotina.
A minha rotina tem que ser apontada para Jesus, apontada para transformar pessoas, mesmo que seja em casa com a sua família, seja intencional. Cada minuto com a sua família conta, cada segundo com seus filhos conta, cada segundo com a sua esposa tem que ser intencional, cada segundo com a sua mãe tomando um café tem que ser intencional, cada segundo que você chega no trabalho você tem que ser... Eu fui o cara que andou muitos anos no serviço fazendo o que era certo, mas sem impactar pessoas. Eu não quero mais ser aquele cara, esse William... Ele ali, o William Guidelli da Bahia, olha, ele é bonzinho, ele não fala mal de ninguém, ele dá um bom testemunho. Eu não quero ser esse cara, eu não quero. Eu quero ser aquela pessoa que as pessoas falam, mano, esse cara conhece Jesus. Esse cara conhece Jesus, ele é diferente. Ele é diferente, ele aponta para Cristo. E essa tem sido a minha oração, e cada dia eu tenho visto isso acontecer na minha frente. Pessoas no trabalho, mano, William, eu preciso de Jesus. Isso mostra que eu estou no caminho, porque eles não precisam do William. Eles são do Deus que eu prego. Do Deus que eu vivo. E esse é o convite nessa noite para você. As pessoas anseiam pelo Deus que você prega, não por você. As nossas células precisam apontar para Jesus e não para o ministro. O Senhor nos chama nessa noite para uma vida de mudança, mudança de rotina. Mudança, mudança, mudança. Se segunda-feira você parava, tomava o seu cafezinho e aproveitava a vida e assistia uma série, para, irmão. Gaste sua vida com intensidade. Mesmo que seja para ter um tempo em família, faça com intensidade. Eu sei como nossa casa mudou depois das reuniões familiares. Eu sei. Eu vejo Cristo, cara. Eu vejo Cristo naquela casa. Vejo exemplos de Jesus. Porque os minutos que estamos juntos, estamos sendo intencional. Cada minuto conta. Cada minuto conta. Cara, pensa o que você faz. Coloca no papel o que você faz de segunda a segunda. Quantos desses minutos são pensando em você? Quantos desses minutos você está igual a esse grupo de pessoas? Cala a boca! Cala a boca, eu quero ouvir ele! Cala a boca! Quantos desses minutos só está pensando em você, em descansar e tomar sua xícara de café? Ou assistir sua série preferida? Jogando fora o que você tem de mais importante, que é a sua vida, irmão. A sua vida. Pastor, mas eu vou para o céu. Provavelmente vá, não sei. Eu não sei o nível de frieza que você está. Eu não sei se você será cuspido diante do Pai. Eu não sei se você ouvirá do Senhor, eu não te conheço, aparta-se de mim. Eu não sei porque eu não sou Deus. O meu papel é apontar para Cristo. E se eu conseguir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te convença a gastar sua vida de forma queimando de amor por Jesus, que assim o seja. Jesus te chama nessa noite para te libertar, irmão. Não importa o pecado que você tem cometido, não importa o lixo de homem e mulher que você já foi, Ele te chama nessa noite para proclamar as boas novas. Olha o que esse texto diz. Esse texto tem queimado no meu coração. Todos os dias eu falei com um grupo de amigos que nós nos reunimos sábado passado. Eu não consigo parar de pensar nele, o quanto eu tenho sido falho e o quanto eu preciso de Jesus. Essa é a profecia de Isaías se cumprindo. Olha como é lindo, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse Espírito está sobre nós. Estamos gastando a nossa vida desse jeito? É por isso que eu tenho me incomodado com a minha vida, cara. Eu tenho me incomodado com a minha vida. Se eu tenho sido servo do Senhor, se eu tenho sido discípulo de Jesus, a minha vida precisa apontar para evangelizar os pobres. Conectar-me com os pobres. Eu não quero ser reconhecido como um pastor de Instagram, cara. Eu quero ser reconhecido como um homem que se conectava com os pobres. Gente, o evangelho não é para um grupo da igreja, mano. O evangelho não é para que os adolescentes preguem. Não é para que os jovens preguem. Não é para que os homens preguem. Não é para que as mulheres preguem. É para que nós, como igreja de Cristo, venhamos proclamar aos pobres o evangelho do reino dos céus. Essa sociedade precisa de famílias.
Essa sociedade precisa de homens e mulheres exemplo. Essa sociedade precisa de adolescentes exemplo. Essa sociedade precisa de jovens que são exemplo. Parem de terceirizar a sua responsabilidade. Se você viu uma necessidade, vá e seja a solução para essa necessidade. Eu conversava com um amigo hoje, ele falou: pastor, aquilo que você me disse tem me incomodado. Pode ser que as pessoas não acreditem, que as pessoas me julguem, mas eu estou tentando ser resposta para aquele bairro. Amém, irmão? Nós precisamos ser resposta para essa sociedade, cara. Nós precisamos ser os braços de Jesus. O Senhor nos chama nessa noite para evangelizar aos pobres, enviar e para proclamar libertação aos cativos. Eu já fui um cativo no pecado, no vício, e alguém proclamou a libertação e hoje eu sou livre. E para que eu sou livre? Eu sou livre para trazer liberdade, não para voltar quem eu era. Eu sou livre para seguir aquele que me libertou e não para voltar quem eu sei o que eu fui. Então se você voltou, se você se esfriou, se você se enfraqueceu, Ele te chama nessa noite, cara, para trazer liberdade aos cativos, os oprimidos, trazer vista aos cegos. Quantas pessoas estão ao nosso lado cegos espiritualmente? Nós não temos proclamado Cristo. E nós preferimos dizer que nós estamos na igreja em santidade, orando por eles, para que alguém vai lá pregar. Não! O Senhor nos chamou para proclamar o evangelho a quem precisa. Sai de casa, irmão. Sai de casa. Suje o seu tênis. Vá para a rua pregar Jesus, mano. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ficar na praça gritando loucamente. Não é isso. Se você sentir, se é o seu chamado, vai. Mas não é possível que você não conheça nenhuma pessoa que não conhece a Jesus. Sai de casa, irmão. Jesus conta com você, Ele te chama nessa noite. Jesus não fez um evangelho elitista só para pastores. Jesus chamou um povo. Um povo. Isso é para mim e para você. Ah, pastor, mas eu não sei como começar. Cara, colhe alguém que você acha que sabe. Colhe alguém que te motiva. Colhe alguém que é um exemplo para você e vai para a rua, irmão. Há poucos dias, tem uma pessoa que nós amamos muito. Muito. Amigo querido. E aí eu recebi uma mensagem: mano, a gente precisa fazer uma força-tarefa para ajudar nosso amigo. Eu falei: vamos. Que dia? Segunda. Já não tenho tempo. Segunda é o dia da família. Pode ser 9h30? Eu falei: pode ser que eu consiga. Eu sou casado, né, gente? Mas Deus abriu as portas, consegui. Fazemos todas as nossas atividades e 9h30 o Senhor me deu livre para ir, para poder ajudar os meus irmãos. Cara, como é rico. Como é rico você estar entre amigos, adorando ao Senhor e proclamando o reino dos céus, gerando fé, gerando confiança em mim, nos meus amigos. Nós amamos pessoas, cara. E isso ajuda os mais novos. Então cola em alguém que você acredita que tem confiança e vai, irmão. Sai de casa, se conecte. Eu sei que dá vergonha, mas vai. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Precisamos proclamar liberdade aos oprimidos. Proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É a vinda de Cristo. Ele voltou, Ele viveu, Ele morreu por nós. E hoje nós somos livres do pecado. Jesus nos libertou. Sabe que alguém morrer por você antes de você pecar e nascer? Ele fez isso por você, cara. Ele te chama nessa noite. Vem, vem. E o seu papel é: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquece o meu coração. Aquece o meu coração. Aquece o meu coração. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama nessa noite. Eu gostaria que a gente se colocasse de pé, fechasse os nossos olhos. Meus irmãos, é um tempo de você e Deus. Não importa o que eu acho, não importa o que seu vizinho acha, não importa o que as pessoas que estão ao seu redor acham. O que importa é que Jesus quer se conectar com você nessa noite. Os campos
estão brancos. Contamos com vocês. Se entregue no Senhor nessa noite. Se entrega no Senhor nessa noite. Fecha seus olhos, não deixa que nada tire sua atenção. Não é uma mística. É simplesmente para que você consiga se conectar com Jesus. Nada mais pode tirar a sua atenção. Não tem nada mais importante que Jesus na nossa vida, meu irmão. Nada. Nada. Eu não sei o que você vai falar depois do Jesus, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Mas comece a falar para Ele nessa noite: Senhor, olha, eu não tenho entregado a minha vida ao Senhor. O Senhor não é o meu Senhor. A minha vida é minha. Eu tenho feito o que eu quero. Eu sou um mentiroso. Eu sou um falso. Eu sou um mesquinho. Eu trato mal minha família. Eu não me preocupo com os meus. Ô Senhor, eu sou santo, mas eu deixei de falar do seu amor para as pessoas. Eu não sei. Mas o que eu posso te dizer é que a minha oração nos últimos meses tem sido essa: Senhor, eu me preocupei tanto com santidade. Parei de proclamar as boas novas aos pobres pecadores. Se coloca aos pés de Jesus agora e começa a orar. Nada tire sua atenção. Nada. Senhor, abra os nossos olhos, nós queremos ver. Senhor, abra os nossos olhos. Pai, nós precisamos de Ti, do Seu favor, Pai. Nós imploramos pelo Senhor nessa noite. Pai, nós imploramos pelo Senhor nessa noite. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Senhor, traga a cura, a libertação. Pai, nós cremos que o Senhor pode mudar a história dessa cidade. Nós cremos que o Senhor pode mudar a história desse bairro. Nós cremos que o Senhor pode mudar a história dos Teus filhos. Há pessoas nessa noite que precisam ser libertos. Há pessoas nessa noite que precisam voltar para o Senhor. Então traga a libertação, a restauração. Há pessoas nessa noite que precisam restabelecer o seu tempo de intimidade com o Senhor. Voltar ao primeiro amor. Senhor, há pessoas nessa noite que precisam do Senhor com um favor, uma cura, um toque, uma libertação, seja para ela, seja para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu amigo. Senhor, nessa noite tem homens e mulheres que são íntegros, mas precisam de ousadia, de intrepidez para pregar as boas novas. Senhor, abra os olhos espirituais para que nós venhamos ter compaixão dos necessitados, dos perdidos. Pai, há pessoas essa noite que precisam. Filho de Davi, tenha compaixão de nós, que os nossos olhos venham olhar como o Senhor olha, Senhor. Que a nossa boca venha falar aquilo que o Senhor quer, que os nossos ouvidos venham ouvir o Espírito Santo. Gera em nós, Senhor. Gera em nós um coração quebrantado e contrito na Sua presença. Gera um incômodo santo para estarmos no centro da Tua vontade. Gera, Senhor. Gera, Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer 2 convites nessa noite, mas eu nem pedi para a banda vir porque eu não quero que você venha por emoção. O Senhor, Ele nos ensina em verdade, entendimento. Eu quero que você entenda o que você está fazendo, porque eu tenho certeza que a mensagem foi anunciada. Mas se você está como o cego Bartimeu, precisando do toque do Senhor, seja a cura física, espiritual, para restabelecer sua fé, para voltar a clamar pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus maridos.
pelas suas esposas. Eu não sei o que você tem orado. Se você tem, que ele tenha que voltar a aquecer seu coração para estar na presença dele. Faça como o cego Bartimeu nessa noite, meu irmão. Talvez você é até um líder de célula. E você precisa do toque de Jesus. E você precisa voltar a ter a loucura de pregar o evangelho. Porque isso é loucura para essa geração. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Mas faça como o cego Bartimeu. No seu entendimento. Levanta a sua mão para o Senhor nessa noite, meu irmão. Levanta a sua mão para o Senhor nessa noite. Eu preciso de ti. Eu não vou falar dar um salto, porque eu sei que nem todos conseguem, mas levanta a sua mão nessa noite e fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor interceda nessa área. Eu preciso que o Senhor traga a mudança. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso ser a igreja que o Senhor anseia. Eu preciso ser esse homem, essa mulher. Eu preciso tirar de mim esse egoísmo e que eu venha me preocupar com pessoas, os da minha casa, os de fora. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso, Senhor, eu preciso da sua ajuda para amar pessoas. Eu preciso da sua ajuda para mudar a minha rotina, a minha vida. Eu preciso da sua ajuda para ler a Bíblia todos os dias e me encher de fé e crer em ti. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para orar mais. Eu preciso da sua ajuda para mudar minha forma de orar. Não orar só por mim, por bênçãos, mas orar por pessoas, transformações, libertações. Eu preciso da sua ajuda. Aquece o meu coração novamente. Faz de novo. Faz de novo. Senhor, eu não quero ser encontrado no final como a igreja de Éfeso. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso. Eu sou visto como um homem forte, uma pessoa que serve, mas eu preciso do primeiro amor. Aquele amor que eu me quebranto no Senhor no primeiro toque, na primeira fala, na primeira canção. Eu preciso de ti nessa noite. Eu preciso de ti nessa noite. Agora eu gostaria, meus irmãos, que você pegasse a mão de quem está do seu lado e orasse por qualquer pessoa que você lembrar. Aqueles que abandonaram a fé, aqueles que não conhecem a Jesus. O evangelho é prático. O evangelho eu preciso jogar minha capa fora. O evangelho eu preciso pular e sair correndo para a direção de Jesus. Então não adianta eu ficar aqui no amém, chorando, não. Eu preciso pôr a mão na massa. Eu preciso servir o Senhor. Então pega quem está do seu lado, um ato de fé, dizendo: você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nesse momento de dor. A sua dor é minha dor, a sua luta é minha luta. Eu estou com você nessa noite. Comece a clamar, meu irmão. Eu não sei quem está longe. Eu não sei quem você pensou, eu não sei se é de você, mas ore por alguém nessa noite, clame. O nosso chamado é evangelizar os pobres. O nosso chamado é proclamar libertação aos cativos, restaurar vista aos cegos, trazer liberdade aos oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Ore por alguém nessa noite, meu irmão. Ore por alguém nessa noite. Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. São tantos nomes, são tantas vidas, são tantas pessoas que precisam do Senhor. Pai, que o nosso coração não se aquiete enquanto eles não venham se converter, que a nossa oração, que a palavra não venha a fugir da nossa boca enquanto eles não mudarem, e quando eles mudarem, traga novos nomes, que nós nunca venhamos parar nessa sede de levar o amor de Jesus. Senhor, aquece o nosso coração para os perdidos. Se essa era a sua missão, passou a ser a minha missão. Se essa era a sua missão, passou a ser a nossa missão. Se essa era a sua missão, passou a ser a missão da vida nova. Senhor, nós imploramos, traga, quebrante os corações nessa noite, quebranta o coração de quem nem está aqui, como o Senhor fez naquele momento com aquele centurião. Senhor, nós cremos que estes nomes voltarão ao Senhor, ou que estes nomes passarão a conhecer o Senhor, e descerão as águas, e permanecerão no caminho, e serão igreja em nome de Jesus. E por fim, a palavra do Senhor nos fala em Marcos 10, versículo 29. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa do Evangelho, por minha causa e pelo Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porque muitos
primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Você vai falar, pastor, como você está falando isso se você não tem 100 casas? Eu não tenho 100 casas? Olha aqui, ó. Aposto que se eu precisar de dormir na sua casa um dia, você vai me emprestar. Ó os meus irmãos. Ó a minha família. Que o amor por Jesus venha impactar a sua vida, meu irmão. Saia daqui diferente. Eu quero finalizar com 3 dicas. A primeira, seja igreja. Volte na administração do pastor Jus. A segunda, permaneça. Volte na administração do pastor Wesley. E por fim, ontem nós tivemos uma ministração incrível sobre os ídolos que estão em nosso coração. Acesse o YouTube da Vida Nova e assista essa ministração. Vai trazer vida para você. Quanto mais você ouvir, mais de Deus você vai ter para falar, mais autoridade a palavra saltará da sua boca. Meus irmãos, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que o nosso Jesus venha ministrá-los, impactá-los. Você nunca mais será o mesmo, porque eu não sou e sei que você não será. Amém?